Beleza, pessoal? Tudo tranquilo? Vocês estão vendo aqui que a gente montou um esquema. Isso é um pequeno protótipo. Por quê? A gente pegou e arranjou a nossa mesa de bigorna com a bigorna e fixou um cadáver aqui de um equino. A gente costuma, uma peça anatômica, né? A gente costuma fazer esse esquema porque esse esquema facilita a visualização de alguns detalhes, principalmente relacionados a como segurar a ferramenta adequadamente, como manusear essa ferramenta, tá? Quando a gente vai e faz, inicialmente nos cursos que a gente participa, esse trabalho aqui, focado nos detalhes, na forma de segurar a ferramenta, e aí, no próximo passo, a gente vai para o animal, a gente tem notado, a gente tem percebido que os resultados em relação ao aprendizado são muito mais satisfatórios. Por quê? Porque casquear é uma coisa muito boa, muito legal. Só que a gente enfrenta algumas adversidades, principalmente em relação ao posicionamento lá com o cavalo. E enfrentar o posicionamento com o cavalo e atentar para as minúcias das ferramentas, às vezes acaba gerando um pouco de confundimento e atrapalhando o nosso aprendizado. Então, o nosso objetivo dessa aula agora, relacionado ao capítulo 6, é falar basicamente sobre o casqueamento ou sobre a aparação do casco, utilizando as ferramentas. No final dessa apostila, a gente tem uma parte relacionada a esse tema de como avaliar o casco pré e pós-casqueamento, que a gente não vai discutir nessa videoaula, a gente vai discutir na nossa aula presencial. Tranquilo? Beleza? Então, como a gente observou na apresentação das ferramentas, o primeiro passo, o primeiro cuidado que eu tenho que ter aqui é fazer a limpeza do casco. Para isso, eu vou utilizar o limpa-casco que a gente viu. Inicialmente, a primeira estrutura que eu tenho que fazer a limpeza, de forma mais prática, para o nosso trabalho ficar mais funcional, é fazer a limpeza nos sulcos da ranilha. De que jeito? Segurando firme, você não precisa ser grosseiro, você tem que ser apenas ter firmeza na mão para poder fazer a retirada das sujidades do sulco da ranilha. Na sequência, você faz a limpeza das demais regiões do casco, principalmente aqui, sola. Passei a primeira a parte mais pontiaguda e agora eu vou passar a parte da cerda mais macia para fazer a limpeza. E o próximo passo é utilizar a nossa escova de aço, finalizando a higienização. Entendam o seguinte: se durante o processo do casqueamento e ferrajamento, por algum motivo, ou o animal ficou mais arredio, ou o animal ficou cansado, ou vocês ficaram cansados durante esse processo, e foi necessário que um membro do animal seja colocado em contato com o solo, quando vocês vão retornar para a sequência do trabalho, é importante fazer pelo menos uma nova higienização, pelo menos com a escova de aço. O próximo passo, então, gente, é pegando as rinetas, tá? Nesse caso aqui, ó, eu vou iniciar com o loop. A forma de segurar adequadamente essa ferramenta, gente, é o mais próximo possível da região de corte e posicionando o meu dedão nesse sentido. Por quê? Para poder trabalhar com essa movimentação aqui, ó, desmunhecando, literalmente desmunhecando o pulso. Por quê? Porque eu tenho que movimentar e trabalhar como uma alavanca. E somente segurando, posicionando a minha mão mais embaixo, próximo à linha de corte aqui do cabo, é que eu consigo ter força suficiente para fazer esse trabalho. Tranquilo? Agora a gente vem aqui para o casco. Quando a gente vem para o casco, a primeira coisa que a gente faz é avaliar a ranilha. O sulco da ranilha tem uma função de drenagem, por isso que ele tem esse nivelamento aqui mais sulcado. Então ele tem essa função de drenagem do barro ou do conteúdo que adentra a superfície inferior ou debaixo do casco e ela escoa por esses sulcos da ranilha. Então o primeiro procedimento que a gente faz é fazer a abertura do sulco da ranilha. De que jeito? Segurando o rinete, e aí nesse caso o loop ele é muito eficaz. Por que o loop é eficaz? Porque eu consigo fazer o sulco de um lado e o sulco do outro lado. Se do contrário, eu teria que utilizar o outro rinete simples, de somente um lado, ok? Movimentando da seguinte forma: de baixo para cima,
nesse lado e de cima para baixo no outro lado. O que às vezes acaba sendo perigoso e a gente acaba tirando material de ranilha em excesso, ok? Voltando então para o nosso primeiro passo do casqueamento. A primeira atitude que eu vou tomar é fazer a drenagem ou a limpeza aqui da ranilha em excesso que está invadindo a área do suco da ranilha. Tranquilo? De que jeito? Posiciono a minha mão sobressalente aqui, como eu sou destro, a mão esquerda, afirmando o casco, afirmo as minhas pernas, se eu estivesse trabalhando no animal, né, vivo, e vou lá e faço a retirada da ranilha dessa área do suco da ranilha. Então vocês veem, vocês podem estar comparando esse lado direito aqui, o lado esquerdo de vocês aí na tela, com o lado oposto. Vocês veem que já liberou demais esse suco da ranilha, permitindo que haja o barro entre aqui, ou as sujidades entre aqui, e escoe livremente. O mesmo passo eu vou fazer do outro lado. Perfeito? Desse jeito, faço a liberação do suco da ranilha. Vocês estão observando que ainda tem um pouco de sujidade aqui. Esse casco é um casco que estava bem crescido. Então, eu vou tomar o cuidado de higienizar novamente, tirar o excesso de terra com a escova de aço. Tranquilo? A ranilha, gente, ela tem algumas características, assim como a nossa pele, epiteliais, ou seja, ela vai esfoliando ao longo do tempo. Ou seja, ela vai esfoliando e vai desgastando conforme o cavalo vai caminhando, vai pisando na terra ou na área mais abrasiva, e ela vai esfoliando e vai renovando e vai trocando. Então, algumas pessoas gostam de tirar a ranilha como um todo, e outras pessoas tiram apenas a parte esfoliativa, né? Eu acredito que o mais benéfico para o cavalo é a gente retirar apenas essa parte esfoliativa, essa parte que está necrosada, que está morta, esse tecido de renovação. Por que eu penso isso? Porque a ranilha tem uma função de bombeamento do fluxo sanguíneo que a gente viu. Então, eu preservar essa ranilha, manter essa ranilha, eu estimular ele a pisar nessa área, estimula ele também a melhorar a circulação do casco. Tranquilo? Após fazer essa retirada do suco da ranilha, eu vou utilizar o rinete, tanto o loop, como pode ser o rinete simples, para fazer a retirada da sola que está em excesso, acompanhando essa muralha que está crescida em excesso também. De que jeito? Eu vou abraçar, me posicionar mais agachado com o casco e eu acabo abraçando o sentido do braço como se fosse abraçando o casco, para fazer esse movimento assim. Essa movimentação me garante um bom trabalho. Por quê? Porque eu consigo abranger todas as áreas da sola uniformemente. Nesse padrão é muito mais satisfatório, ok? Então, eu me posiciono mais agachado e vou retirando a sola em excesso. Um detalhe importante, além de segurar dessa forma o rinete, mais embaixo, eu faço uso também da minha mão contralateral, da minha mão esquerda, que é o caso, né, para fazer apoio com o meu dedão e alavanca. E o meu trabalho fica muito mais satisfatório. Observem isso, abraçando o casco, eu posso começar por um dos talões, na região da sola dos talões. E vou fazendo a retirada da sola que está em excesso. É importante, gente, a gente começar com uma região, uma extremidade e ir gradativamente avançando para as outras extremidades. Esse cuidado, essa minúcia é importante por quê? Porque nos traz uma uniformidade ao longo do trabalho. Bem, pessoal, na sequência do nosso trabalho, a gente lembrou do nosso equipamento de segurança aqui, que são as luvas, né? A luva traz um benefício que protege
os nossos dedos principalmente, quando a gente vai manusear os equipamentos de corte aqui. Começando na sola do talão e fomos explorando ou desbastando toda essa sola ao longo do casco do cavalo de forma uniforme, nesse movimento, nessa movimentação, desbastando, desbastando, desbastando. Quanto de desbaste que eu tenho que tirar? Eu vou tirar o casco em excesso, que eu estou visualizando que ele está em excesso, tá? E uma maneira de eu visualizar se eu tenho que tirar mais ou menos, só tem duas formas. Uma é prática, ou seja, exercitando, exercitando, exercitando. E a outra maneira é desse jeito, pressionando com a própria mão e vendo se ainda há resistência nessa região da sola. Tendo resistência, eu posso ir explorando vagarosamente, com muito cuidado. Tranquilo? Após fazer esse desbaste da região da sola, que se for num casco que estiver mais crescido, naturalmente eu vou desbastar mais material desse tecido córneo aqui, desse tecido solear, né? E se for um casco que não está tão crescido, eu vou tirar menos. O que costuma acontecer, que em cavalos que são casqueados regularmente, dentro do intervalo de 30 a 45 dias, eu acabo tirando, durante os cascamentos subsequentes, pouco menos quantidade de casco. Por quê? Porque esse casco, essa unha, ela é aparada com regularidade. Tranquilo? Então, voltando aqui para o casco agora, após fazer esse desbaste do excesso da sola, a gente faz o seguinte procedimento. Na região da linha branca, que fica entre a sola e a muralha do casco, que a gente discutiu, a gente faz uma pequena, como se fosse um pequeno sulco nessa região. Então, sulcando toda essa região de forma uniforme, vagarosamente, eu estou aqui sulcando, 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 sulcando todo o entorno dessa linha branca. Qual que é o benefício de eu fazer esse procedimento de sulcar nessa região próximo à muralha do casco? A gente vai entender agora, quando a gente for usar a torqueza de casco, que faz o corte da muralha em excesso. E ela é uma ferramenta que a gente utiliza desse jeito. 90 graus, ó. Vem pro casco aqui, gente. 90 graus posicionado com o casco. Jamais eu vou inclinar ela lateralmente e jamais eu tenho que evitar incliná-la internamente para o centro do casco. Então eu vou trabalhar com ela 90 graus é o ângulo de corte. Qual o motivo da gente fazer esse sulco na região da linha branca? Porque fazendo esse sulco eu consigo introduzir um dos lados de corte da torqueza de casco na muralha do casco. E aí facilita a minha angulação de 90 graus. A gente vai trabalhar só aqui agora. Ó. Então, 90 graus, 90 graus, 90 graus, 90 graus, 90 graus, 90 graus, em todo o contorno dessa muralha do casco. E aí, gente, a gente trabalha fazendo o corte como se fosse descascar uma laranja. Vocês estão me entendendo? Então a gente tem que trabalhar tirando o mais uniforme possível. O mais uniforme possível com a torqueza de casco. Tá? Vamos lá exercitar isso? Vamos lá para o casco então. Começo em um dos talões, ou de um lado, ou de dentro, ou outro, o oposto, tá? O importante é que eu comece em uma região, por exemplo, aqui os talões, e faça todo esse entorno seguindo a sequência, assim como se a gente estivesse descascando a laranja. Então, a forma de utilizar essa torqueza de casco é a seguinte: posiciono aqui um ângulo de corte, uma mão em cima e a outra mão embaixo. A mão de baixo posiciona o ângulo de corte e a mão de baixo vem auxiliar de cima na hora de cortar. E foi realizado o corte. Para mim dar sequência no corte aqui, ou no descascar da laranja, eu não utilizo toda a área da torqueza. Ou seja, um corte na sequência do outro, eu vou utilizar a metade dessa torqueza. Por que isso é importante? Porque me beneficia na hora de fazer a força aqui para fazer o corte. Tranquilo? Metade da torqueza, a mão de baixo aqui, ó, vem me auxiliar, vem me guiar onde eu posiciono a torqueza. Depois que ela guiou e posicionou, ela vem para cima. Tranquilo? Vocês observam que as minhas pernas, elas estão trabalhando juntas aqui e forçando e mantendo esse casco estável. E na sequência eu sigo fazendo o corte. Mão de baixo, posiciona a torqueza 90 graus, posiciona as linhas de corte da torqueza, posicionou, ela vem em cima ajudar a outra.
Por que tem que vir em cima? Porque a torqueça tem esse cabo grande, para facilitar o trabalho de alavanca e minimizar a minha força física. Então, eu venho em 90 graus, posicionei com a mão embaixo e a mão de baixo vem em cima ajudar. E eu sigo fazendo meu corte. Observem, pessoal, que aquela sulcagem feita na linha branca beneficia o posicionamento da torqueça, que vai acontecendo em todo o entorno do casco. Metade do corte anterior. Metade do corte anterior, a mão de baixo posiciona, vem em cima. E eu faço toda a sequência do meu trabalho. Aqui, gente, eu vou fazer uma pequena pausa para explicar um processo que ocorre muito, é um erro muito comum. É uma das falhas que a gente costuma cometer bastante.